Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Profecias Atuais, o canal que estuda as profecias relevantes para o nosso tempo. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, deixe seu like, comente, compartilhe, que isso ajuda bastante na divulgação desses estudos, desses vídeos. Acione o sininho também para você não perder nenhum estudo. Toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, você recebe as notificações e não perde nenhum vídeo. E fica conosco aqui aprendendo mais sobre as profecias. Nos siga também lá no Facebook/Profecias Atuais. Lá nós disponibilizamos outros materiais para que você possa se aprofundar cada vez mais no estudo das profecias. Nós estamos dando continuidade aos estudos das 7 trombetas do Apocalipse. Nós terminamos o capítulo 8 e o capítulo 9. Porém, as 7 trombetas do Apocalipse elas compreendem até o capítulo 11. A maior parte dela, as 6 trombetas, estão nos capítulos 8 e 9, a 7ª no final do capítulo 11, e agora nós vamos entrar no parêntese dessas trombetas, que é o capítulo 10 e o capítulo 11. Então nós vamos dar uma pausa nas trombetas e vamos estudar esses 2 capítulos, que são os parênteses, para depois voltarmos para a última trombeta, a 7ª trombeta desse bloco profético. Então, antes de mais nada, antes de nós voltarmos a estudar esse assunto, eu peço que você, se puder, fechar os seus olhos ou ficar em atitude de oração, para mais uma vez nós pedimos a presença do Espírito Santo, para que nós possamos aprender mais da Palavra de Deus. Pai bendito, nós pedimos mais uma vez a Tua presença, assim como o Senhor esteve em todos esses estudos. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e que o Senhor mais uma vez seja o nosso professor, nosso diretor, nos ensinando sobre a Sua Palavra, sobre as profecias, para que nós possamos cada vez mais aprender da Tua verdade. Nos prepare para a Tua volta, nós pedimos com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, você que está nos acompanhando, você tem visto que cada vez mais nós estamos chegando próximo do nosso período, né? O canal chama Profecias Atuais porque essas profecias são atuais, elas servem para a nossa época, para o nosso tempo. E cada vez mais que nós vamos estudando, nós vamos percebendo que as mensagens dadas no livro de Daniel e Apocalipse são para a nossa época, são para a nossa necessidade. E quando a gente chega na 6ª trombeta, nós aprendemos no vídeo passado em que ela termina justamente no começo do século XIX. Lá nós fizemos um cálculo, vocês que já estudaram, já assistiram o vídeo passado, se não assistiram, vai lá, procura na playlist o vídeo passado sobre a 6ª trombeta, e nós descobrimos sobre um cálculo que a 6ª trombeta se passa em 1840, mais ou menos ali no começo do século XIX. E essa data é muito importante para a gente situar onde que a gente vai começar o nosso estudo de hoje. O capítulo 10 de Apocalipse começa a partir desse período. Por isso que é tão importante a gente entender que o capítulo 10 e o capítulo 11 eles não são avulsos na profecia. Eles fazem parte de um bloco profético que precisa ser situado para podermos entender e interpretar melhor o capítulo 10 de Apocalipse. Se você ainda não leu o capítulo 10, dá um pause nesse vídeo, vai lá ler o capítulo 10, depois você volta aqui para que a gente continue esse estudo. Se você já leu, você vai ver que depois da 6ª trombeta, João vê um anjo forte, lá no capítulo 10, no verso 1, vê um anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça, o rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. Então aqui João tem uma visão de um anjo forte, porém esse anjo, muito provavelmente, segundo as interpretações que nós estamos seguindo aqui, é o próprio Jesus Cristo. Porque essa visão que João tem, não só esse versículo, mas se você for ler o resto, toda essa visão é muito parecida com a visão que Daniel tem. Também no capítulo 10, olha que coincidência, Daniel tem uma visão de um ser lá no capítulo 10, e depois esse ser volta a aparecer no capítulo 12, que é muito parecido com a descrição que João dá aqui. E nós vimos que ele tem o arco-íris por cima da sua cabeça e seu rosto era como o sol.
Bom, o arco-íris nós sabemos que é o símbolo da aliança de Deus com os homens, feito lá em Gênesis, e seu rosto como o sol, nós já vimos lá em Apocalipse capítulo 1 também, nós vimos que é o próprio Jesus Cristo. Então João agora vê Jesus aqui se apresentando para ele. E aqui Jesus tem um livrinho na mão. O verso 2 fala que tinha na mão um livrinho aberto. E pôs-se o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou com grande voz, como um rumo de um leão. E quando bradou, desferiram 7 trovões, as suas próprias vozes. Logo que falaram 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Isso aqui é uma coisa também importante de a gente saber. Não tente interpretar esses 7 trovões. Já viu que no Apocalipse nós temos vários blocos de 7. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. Nós vamos ver mais para frente as 7 taças. E aqui nós temos os 7 trovões. Não especule, não tente adivinhar o que é esses 7 trovões, porque não foi revelado. O fato é que nesse período, no começo do século XIX, mais ou menos nessa data, em 1840, nós vamos ver por que é essa data, e acontece mais uma revelação de 7 trovões, mas ela não é revelada. É só fala que ia acontecer 7 trovões, mas não explica o que é 7 trovões, e não cabe a nós também tentar interpretar o que são esses 7 trovões. O fato é que ele está com um livrinho. E aí, quando ele no verso 5, ele fala que esse anjo que ele viu em pé sobre o mar, sobre a terra, ele levanta a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe, e diz que já não haverá demora. E isso aqui é muito importante a gente entender, porque quando ele fala já não haverá demora, a palavra melhor traduzida aqui é já não haverá tempo, porque o demora aqui no original em grego é cronos. Não haverá tempo. Que tempo? Não haverá mais tempo profético. E essa visão, essa cena dele levantando a mão para o alto, e a direita e a esquerda jurando por aquele que vive pelos séculos dos séculos, é a mesma cena que Daniel vê no capítulo 12. Ele também vê esse ser fazendo a mesma coisa. No verso 7, ele fala: ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas se cumprirão. Olha que coisa interessante. Daniel tem uma visão. Ele não entende essa visão, o tempo, o período profético de tempo dessa visão ele não entende, o resto ele entende. Se você perdeu essa aula, procure lá na nossa playlist de Daniel, estude lá o capítulo 10, 11, 12. Fala que Daniel ele entende a visão, mas a parte de tempo ele não entende. Ele pergunta para o anjo quando que vão acontecer essas coisas, que ele recebe a revelação. Ele recebe uma revelação e fala que vai acontecer várias coisas. E ele pergunta quando que vão acontecer essas coisas. Quando ele faz essa pergunta, esse ser levanta as mãos para o céu e jura por aquele que vive eternamente, que fala que essas coisas vão acontecer depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Nós já aprendemos que esse período de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, são os 1260 anos do poder da supremacia papal. Quando nós vemos em Apocalipse capítulo 10, João tendo a visão do mesmo ser, só que esse ser agora também faz o mesmo gesto, levantando as mãos para os céus e chorando por aquele que vive eternamente ou pelos séculos dos séculos, só que agora ele não dá mais tempo. Ele fala assim, ó, já não haverá tempo. Então, aquele tempo que é falado para Daniel, que seria que quando aconteceria essas coisas, ele fala assim, ó, já não haverá tempo. Então, tipo, acabou o período de tempo profético. A partir de agora não tem mais período de tempo profético. A partir de agora as coisas vão começar a acontecer. Então, se essas coisas aconteceriam 1260 anos, ou um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, depois das revelações, daqui após a abominação assoladora, que você já estudou no capítulo 12, nós vamos ver que dá certinho nessa data do final da 6ª trombeta.
na sexta trombeta, em 1840, que é quando já passa esse período de 1260 anos, que é esse período em que João está passando. E olha que coisa interessante, esse ser que aparece para Daniel, ele fala para Daniel selar o livro. Ele fala, ó, sele esse livro até o tempo do fim. Capítulo 12, verso 4 de Daniel, ele fala, tu, porém, encerra as palavras do livro até o tempo do fim. Quando começa o tempo do fim? Depois desse período de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ou no final das 2.300 tardes e manhãs, também, que se termina em 1844. Nós já vimos todo esse cálculo. Então ele fala, ó, você pega esse seu livro que você escreveu e sela ele até o tempo do fim. E quando que isso vai acontecer? Depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Quando o João tem essa visão lá em Apocalipse 10, ele vê esse mesmo ser falando, ó, acabou o tempo, já não haverá mais tempo. E qual é a ordem que ele dá para o João fazer? Justamente comer o livro, aquele livrinho que ele tinha na mão. No verso 8 ele fala, a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar, sobre a terra. Está vendo que o livro não está fechado mais, o livro não está selado, agora o livro está aberto. Por quê? Porque já passou aquele período que Jesus falou que haveria de passar durante o livro estaria selado. Aqui já chegou nesse período, já passou um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, então agora o livro está aberto. E ele fala para João pegar o livro. No verso 9 fala, fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Então ele me falou, toma e o devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho na mão do anjo e o devorei, na minha boca era doce como mel, quando porém comi, o meu estômago ficou amargo. Aqui nós temos que entender o que simboliza o João comendo o livro. João está aqui na posição do povo de Deus. Como ele sendo um profeta, ele é o representante do povo de Deus. Assim como acontecia com Ezequiel. Ezequiel também teve mais ou menos uma visão parecida de comer um rolo, que era uma encenação de uma lição importante que Deus queria passar, ou de algum evento, de algum acontecimento que Deus queria passar para o povo, e aí o profeta ficava na posição de povo de Deus. Quando João come o livrinho que está aberto, que não está mais selado, simboliza um período da história da humanidade que aconteceu após a sexta trombeta, que é quando um homem chamado William Miller começa a estudar as profecias de Daniel e ele descobre a interpretação correta das 2.300 tardes e manhãs. Ele entende o período das 2.300 tardes e manhãs, ele consegue calcular até o dia, a data exata, dia, mês e ano da purificação do santuário. Ele começa a pregar essa mensagem, lembrando que o William Miller era um batista, ele é pertencente da igreja batista, e ele começa a convencer outras pessoas dessa mensagem, só que ele erra o evento. Ele fala que a purificação do santuário que aconteceria em 1844 era a volta de Jesus. Ele erra o evento, ele não tem conhecimento do santuário celestial, ele não estuda Hebreus e ele começa a pregar que Jesus voltaria em 1844. E ele arrebata multidões. Várias pessoas de várias denominações se juntam nessa pregação chamada movimento milerista, né? Então não são só os batistas, outras denominações, Conexão Cristã, metodistas, batistas do sétimo dia, outras denominações se juntam nesse movimento e começam a pregar que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. Só que como nós sabemos, se eu e você estamos aqui, Jesus não volta nessa data e aí há um gosto muito amargo para eles, que é chamado a grande decepção, o grande desapontamento. Muitos deles estavam convictos que Jesus voltaria
nessa data, venderam propriedades, deixaram tudo para trás esperando a volta de Jesus e Jesus não voltou. Por isso que João, quando come o livrinho, que é o livro de Daniel, é doce a sua boca, porque fala da volta de Jesus, mas é amargo ao estômago, porque eles interpretam errado e eles têm um grande desapontamento. Esse é o evento do capítulo 10 de Apocalipse. É o parêntese que começa depois da sexta trombeta, depois daquela data de 1840, que é mais ou menos o período em que ocorre esta pregação de William Miller. Ele começa a pregar essas profecias, essas coisas que ele aprendeu. Muitas pessoas vão atrás dele, infelizmente interpretam errado, Jesus não volta e eles têm um grande desapontamento. Então eles comem o livro, tem um gosto doce, mas depois fica amargo no seu ventre. Que é justamente a encenação que João está fazendo aqui, quando esse anjo forte, Jesus Cristo, entrega esse livro para ele. Mas o importante é que fala, não haverá mais demora. Apesar de eles terem interpretado errado, de ter um grande desapontamento, a data estava certa. Os cálculos que o William Miller fez não estavam errados. Realmente, em 1844, começa-se alguma coisa muito importante, que é o start para começar o tempo do fim. Por isso que ele termina o capítulo 10 falando assim no verso 11. Então me disseram, apesar do livro ter ficado amargo no estômago dele, ele fala: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então ele tem que começar a pregar essa mensagem para outras pessoas. Então o povo de Deus, apesar de ter sido ter tido essa decepção, ter tido esse desapontamento, deveria se pregar uma mensagem dali por diante para todos os povos, línguas, tribos e nações. Mas que mensagem que eles deveriam pregar? No começo do capítulo 11, ele lhe fala, no verso 1, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, e o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o ato exterior do santuário, e não meças, porque ele foi dado aos gentios. Este por 42 meses calcarão os pés à cidade santa. Então fala que é dado um caniço, uma cana, uma vara, para João medir o santuário. Essa expressão medir também significa julgar, analisar, estudar. Quando Jesus fala lá em Mateus capítulo 7, ele usa essa mesma expressão de medir e julgar. Ele fala o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes serão julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão. Então medir significa julgar, estudar, analisar. Então, qual que é a mensagem que deve ser pregada a partir de 1844? A mensagem do santuário. Ele fala: João, você vai comer o livro, vai ser doce na sua boca, mas o seu estômago vai ser amargo. Apesar de ser amargo, você precisa pregar uma mensagem para povos, línguas, tribos e nações. E qual que é essa mensagem? Eu vou te dar um caniço e você vai medir o santuário. Então agora você vai entender o que existe dentro do santuário. Medir é estudar, julgar tudo o que tem dentro do santuário para poder pregar essa mensagem para as pessoas do tempo do fim. Então esse é o parêntese do capítulo 10 das 7 trombetas. Chega na sexta trombeta, no começo do século XIX, começa-se a ser aberto o livro de Daniel. O livro de Daniel estava selado até o tempo do fim. Chegou no tempo do fim, o livro de Daniel é aberto, várias pessoas começam a estudar, infelizmente eles interpretam errado, mas mesmo assim eles têm uma mensagem profética a ser pregada. Um povo precisa pregar essa mensagem do santuário. Por isso que a gente bate tanto na tecla do santuário no estudo de Daniel e Apocalipse. A gente tem uma série só sobre o santuário lá no capítulo 8 de Daniel, se você procurar lá na playlist, você vai ver que a gente detalha, destrincha tudo ali para que a gente possa entender o resto
das profecias, porque toda a profecia de Daniel e Apocalipse é muito focada no santuário. Fala bastante do santuário, do átrio, dos holocaustos, dos altares, da arca. Inclusive a 7ª trombeta mostra a arca. Então a gente precisa conhecer bastante essa doutrina do santuário, que é uma doutrina que pouquíssimas igrejas estudam, pouquíssimas pessoas estudam. Então procure lá na nossa playlist, tem um estudo lá sobre o santuário, principalmente lá no Daniel capítulo 8, você vai se aprofundar cada vez mais. Vai lá no Facebook, nós temos materiais que nós postamos lá sobre o santuário para você aprender mais sobre cada móvel do santuário, o que simboliza, quais são os tipos, quais são os antitipos, para que você possa aprender mais sobre essa doutrina. O fato é que aqui no capítulo 10 mostra esse período da história, um período em que o povo de Deus começou a estudar as profecias do santuário, começou a estudar as 2.300 tardes e manhãs de Daniel, começou a aprender mais sobre os períodos proféticos de tempo de Daniel, teve uma grande decepção, mas mesmo assim se levantou, se refez, admitiu que estava errado, começou a aprender de novo, foi procurar lá em Hebreus, descobriu um santuário celestial e agora está pregando essa mensagem para todo o povo, tribo, língua e nação. Então que você possa cada vez mais aprender mais desse estudo do santuário. Semana que vem nós vamos voltar aqui com o capítulo 11, da sequência desse parêntese até a gente terminar a 7ª trombeta. Tudo bem? Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um e até uma próxima, se assim o Senhor permitir.